E aí, professor Fabão, tudo certo? Quem fala é o Jonathan Sen, fazendo o nosso P2 aqui de Machine Learning. Eu estou fazendo junto com o Gabriel Guizard. Então, a gente escolheu um artigo que chama Combining Satellite Images and Machine Learning to Predict Poverty. Traduzindo, utilizando imagem de satélite e Machine Learning para prever a pobreza. Tá? Então, primeiro a gente fala sobre o objetivo. Então, o próprio artigo fala que estima-se que aproximadamente 1 bilhão de pessoas vivem na extrema pobreza, na qual eles ganham menos de $2 por dia. Um outro fato também é que em 2015 a ONU colocou 169 metas, para desenvolvimento econômico e redução de pobreza para serem atingidas para até o ano de 2030. Então são alguns fatos aí que o artigo traz aí. Cenário atual. Então, atualmente, a maioria dos países não coletam dados da população em geral. E quando coletam, esses dados são feitos manualmente e com pouca frequência, como o caso no Brasil mesmo, né? Você vê que o último censo que teve aí de pobreza no Brasil e tudo mais foi feito em 2010, né? Fazem 11 anos em que não se coletam dados sobre a população, né? Então a pergunta que fica é como podemos medir se os objetivos da ONU, né, estão sendo atingidos? Então essa é uma das perguntas lá. Finalidade do artigo. Então o artigo demonstra um método preciso, barato e escalonável para estimar despesas e ativos de consumo, riquezas de imagens satélite de alta resolução. Outro fato é que ele combina essas imagens com algoritmos poderosos de machine learning para prever quão rico ou quão pobre regiões específicas do globo terrestre são. Ele foca especialmente em 5 países da África, tá? Então esse é outro fato aí que o artigo ele traz como referência. Então são 5 países pobres da África. Então falando um pouco sobre o modelo de machine learning em si, né? Então para treinar o modelo, ele utilizou imagens satélite noturnas, nas quais pode-se ver essas regiões que utilizam mais energia. E normalmente essas regiões que utilizam mais energia, elas são mais desenvolvidas, né? Então, por exemplo, você consegue ver aqui que, por exemplo, Estados Unidos, ela utiliza mais energia, né? Então, até a própria Europa. O Japão, aqui você consegue ver que também usa bastante energia, são regiões mais desenvolvidas. Aqui São Paulo, né? Também a gente consegue notar que África do Sul. Então, assim, a gente consegue notar que regiões que tem mais luz, né? Normalmente são mais desenvolvidas. Outras coisas que eles utilizam, então além disso, eles coletaram também dados de ruas, áreas urbanas, fazendas, rios e muito mais, né? Então a gente consegue explicar muita coisa através disso, né? Então que eu peguei uma região, só de exemplo, né? Uma região rica, né? Alphaville, então você consegue ver que as ruas são bem modernizadas, tem bastante vegetação, né? Tem um rio aqui, tem um lago, então isso é bem bacana que a gente consegue prever utilizando essas métricas. Alguns resultados do artigo. Então o algoritmo de machine learning deles pode ser treinado para identificar características das imagens que se explicou em até 70% da variação dos resultados econômicos locais. Nossos métodos seriam os dele, né? Requer apenas dados disponíveis publicamente e pode ser transformado os esforços para rastrear e direcionar a pobreza dos países em desenvolvimento. Isso também demonstra como técnicas poderosas de aprendizagem de máquina que podem ser aplicadas em uma configuração com dados de treinamento limitados, sugerindo ampla aplicação potencial em muitos domínios científicos, né? Então, esses foram os resultados dos artigos. Então, 75% de explicação na variação dos resultados econômicos. Agora, a pergunta foi se o artigo foi bem aceito pela comunidade científica. Sim, foi. Então, eu peguei aqui o autor, Neil Jen, um PhD de Stanford, e foi citado esse artigo por 1.020 pessoas, né? Então, foi bastante citado aí pela comunidade científica. Então, foi sim bem aceito. E o nosso parecer sobre o artigo. O artigo é muito bacana, muito relevante, super atual. Porém, né, sempre tem aquele porém, pensando que com o Guizard a gente pensou que pode ser melhorado, né? Então a gente pegou aqui, foi analisar alguns casos, né? Então a gente pegou aqui uma zona industrial, então eu peguei lá na Zona Franca de Manaus, a gente consegue identificar alguns padrões, né? Então, o primeiro padrão é que isso utilizamos o Google Imagens, né? Então tiramos toda a parte de camadas, ou seja, só a camada mais baixa, né?
Então a gente pode perceber que a zona industrial, os terrenos são maiores, né? E também tem bastante loja de vendas, né? Então que tem só nessa imagem todos utilizando a altura de 100 metros, né? Então a gente utilizou também, definiu a altura para todos, padronizamos. Consegue identificar que tem bastante lugar de vendas, os terrenos são maiores. Diferentemente de uma região rica, né? Uma região rica a gente consegue identificar alguns padrões também. Normalmente a gente pegou aqui a Alphaville também, então a gente consegue identificar que numa zona rica os terrenos são grandes também, são espaçados, então tem bastante espaço de um terreno para o outro. E normalmente tem os supermercados chiques, né, como por exemplo Pão de Açúcar. Tem rios, então a gente consegue identificar o trânsito também, não é tão pesado, né? Então pode ver que aqui o trânsito é verde, verde aqui, então são uma região rica. Diferentemente de uma favela, né? Então aqui também utilizamos a altura de 100 metros para todas elas. O que podemos identificar aqui que tem bastante bar, bastante igreja, as casas são um pouco espaçadas e bem agrupadas, né? Então a gente consegue identificar também alguns padrões que eles não utilizaram no artigo. Então pensando que se eles utilizassem esse tipo de métricas, né? Das igrejas, quantidade de igrejas, restaurantes que tem, distanciamento entre as casas, eu acho que eles conseguiram aumentar ainda mais essa porcentagem, esse algoritmo, né? Alguns trabalhos relacionados, então a gente pegou aqui desse artigo, que eles usam Spatial Extent Image that allows wealth predictions at scale. Então eles usam aqui NDVI, né? Então que eles conseguem utilizar outros tipos de imagem, de sensores, né? Então eles utilizam aquele multispectral, né? Que é o multispectral imagery, e eles conseguem utilizar outros tipos de sensores para fazer o algoritmo deles. Então esse aqui é um outro trabalho relacionado. E é isso, professor. Muito obrigado. Aqui está o link do artigo. Qualquer dúvida, pode chamar. E a gente foi muito bacana, a gente aprendeu bastante coisa com esse artigo. E possivelmente vamos ver, né, se a gente consegue até aprimorar esse artigo aí já desenvolvido. E é isso, professor. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.